Também, antes de entrar nos casos, com algumas constatações, né? A gente tem muita desincronização de informação. Você pergunta sobre IA, uns vão falar que já está aqui, o outro vai falar que é coisa do futuro, o outro vai falar que isso é para o meu neto. Na verdade, não é, né? A IA, segundo a McKinsey, vai criar 13 trilhões de dólares para a economia mundial, já começou a criar. Isso é cerca de 15 a 16% do PIB do mundo, então é muita criação. E o que mais me intriga é o que eles falaram em relação à distribuição desse valor entre empresas de um mesmo setor. Esses front-runners aqui, né, os adotantes iniciais, que já começaram a investir em AI, estão tendo desencaixe, porque custa, obviamente, mas começam a experimentar crescimentos muito fortes em seus resultados, seus fluxos de caixa. A famosa curva exponencial. O que me chama mais atenção é o follower, o seguidor. O seguidor vai ficar esperando, está esperando, né, os front-runners investirem em AI para começarem os seus investimentos. Tem uma curva mais barrigada, mas observe o que acontece. A absorção, a parte que fica com eles, do resultado é muito pequena. É a primeira vez, uma das primeiras vezes na história que a gente tem uma diferença tão grande entre front-runner e follower, entre o líder e o seguidor. Né? Isso por quê? Porque isso é típico da inteligência artificial. Inteligência artificial requer celeridade e privilegia muito, né? É um trabalho de construção longo e privilegia muito quem entra no início. Obviamente que não é só estimativa, é algo que já começa a ser palpável, né? Da lista das 10 maiores empresas do mundo, 7 são baseadas em AI, né? Conseguem usar em AI em tantos processos que a gente pode afirmar que são baseadas em AI. E antes de entrar no caso, eu queria só explicar esse ciclo aqui. Por quê? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são robôs cheios de sentimento, com um nítido objetivo de dominar a humanidade, de nos extinguir, aí a imaginação vai. AI não tem absolutamente nada a ver com isso. AI tem trabalho duro de seguir esse fluxo. Se eu tiver um razoável produto ou serviço, vou conseguir alguns usuários, usuários vão me gerar dados, dados, se bem trabalhados por AI, por inteligência artificial, conseguem melhorar esse produto. Produto melhor, mais usuário, mais dados gerados. Se bem trabalhado por AI, melhora o produto. Qualquer coisa de inteligência artificial que a gente falar nesse webinar vai seguir esse fluxo, porque a inteligência artificial segue esse fluxo. Só para dar um exemplo bem palpável, venda de livros no site da Amazon, nos Estados Unidos. No começo, um produto bem mais ou menos, me conseguiu, por exemplo, como usuário. Eu comecei a gerar dado, clicando numa coisa, não clicando na outra, pondo coisa no carrinho, tirando coisa do carrinho, e eles vão usando esses dados para melhorar o produto. Me conseguem mais compras minhas ou mais usuários, que por meio de dados, melhora o produto. De tal sorte, nesse ciclo de iteração, que é a base da inteligência artificial, é que hoje, depois de 8, 9 anos, a Amazon, nos Estados Unidos ainda, que ainda não chegou tão bem, ela é muito melhor que a minha busca ativa de livros para me sugerir, me recomendar um livro. Muito melhor que a minha busca ativa lá fora. De tal ponto que eu não tenho outra alternativa, a não ser entrar no site e efetuar a compra. Isso é AI. AI é um trabalho duro nesse ciclo contínuo de interações produto-usuário, dados, produto-usuário, dados. Né? Isso a gente explica bastante no livro lá, desmistifica isso bastante. Com base nisso, eu vou começar a cair para a inteligência artificial, para a educação. O meu estudo de caso, na Sampo e no LIT, né, que é a plataforma online por subscrição, né, da Sampo, eu costumo dizer que a inteligência artificial pode nos ajudar em educação em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é mais óbvio, que é o bloco do ensino-aprendizagem. Né? O que a gente fez como estudo de caso? 3 grandes usos da inteligência artificial. Personalização do que o aluno precisa aprender, que é uma plataforma, lembra, por subscrição, por assinatura, então é um Netflix de curso, então o aluno pode acessar qualquer coisa, é muito aberto, então a gente personaliza o que ele pode aprender, para otimizar o tempo dele, personalizar como aprender melhor, e, por meio da IA, criamos uma nova forma de aprender. E eu sempre acho que a melhor forma de mostrar esse estudo de caso é mostrando como é que ele funciona na prática.
Eu vou ser breve para cumprir meu tempo, mas eu vou começar com personalização do que aprender. Qual é a lógica? A gente chegou à conclusão de que, já que é uma assinatura, o aluno pode já saber muita coisa, pode já ter feito curso de muita coisa. E o que acontece no presencial? Ele já conhece matemática financeira, já fez 3 cursos de matemática financeira, trabalha com matemática financeira, e aí quando ele vai para um MBA, adivinha a primeira matéria que tem? Matemática financeira. Então, a gente pensou que a AI hoje consegue nos ajudar a identificar o que esse aluno já sabe, o que ele não sabe sobre determinado tópico, para sugerir aonde que ele deve focar. E temos, de uma forma muito simples, isso se materializa num perguntas e respostas, né, iniciais, que duram de 5 a 7 minutos. Antes de começar o curso, o aluno vai ser convidado a fazer essas perguntas e respostas que levam 5 a 7 minutos. E apenas com essas perguntas e respostas de 5 a 7 minutos, a gente consegue dar um gráfico como esse para o aluno utilizando a inteligência artificial. Esse gráfico mostra o quê? É um determinado curso, né, que tem 4 partes. A gente chama de unidade de conhecimento, pode ser módulo, tópicos. Com base nas perguntas e respostas do aluno, a gente descobriu que do tópico 1, ele sabe muito. Do tópico 2, ele sabe mais ou menos. Dos tópicos 3 e 4, ele sabe bem menos. Qual é a nossa recomendação para ele? A gente consegue recomendar, portanto, que ele não perca tempo fazendo a unidade 1, que ele já conhece. Para que ele vai perder tempo com isso? Foca na unidade 2, 3 e 4. E como é que isso é feito? Lembra do ciclo virtuoso? É feito com base em múltiplas iterações. Ele vai responder o que ele acha que sabe e acha que não sabe. A gente vai depois, os alunos são obrigados a fazer as avaliações, anyway, de qualquer forma. Com base no que ele falou que sabia e a performance dele nas avaliações, a gente vai melhorando essa iteração, esse questionário de 5 minutos, de tal forma que hoje ele nos mostra uma assertividade muito próxima de 90%. Ou seja, da forma que a inteligência artificial vai perguntando para ele o que ele sabe e o que ele não sabe, a gente consegue chegar em 90% de acurácia, que ele sabe mesmo a unidade 1 e que ele não sabe muita coisa da 3 e da 4. Então, isso agiliza muito tempo, né? Muito tempo do nosso aluno, apesar de ser uma funcionalidade focada, como eu falei, ainda no ensino-aprendizagem. Onde mais a gente colocou inteligência artificial? A gente colocou uma personalização de como aprender. E pensa bem, né? Somos seres humanos distintos, com características únicas. Eu posso aprender melhor lendo um texto, você pode aprender melhor participando de uma conferência, o outro participa melhor numa cocriação. Cada um aprende de um jeito. Nós sempre fizemos personalização, né, no presencial, mas fazer personalização no presencial é muito caro, né? Porque tem que colocar um monte de professor à disposição de alguns alunos, entender o que ele sabe na personalização anterior, tentar ajudá-lo em como ele vai aprender melhor. É um processo muito moroso e muito caro. AI se mostrou pronta para isso, então a gente construiu uma outra funcionalidade. O aluno copia e cola textos autorais, né? Tem que ser autoral, pode ser num box profissional, no outro é pessoal, mas o importante é que seja autoral. Com base apenas nesses textos, cerca de 1.200 palavras, a gente consegue, via inteligência artificial, descobrir várias coisas. Primeira coisa que a gente dá para esse aluno é uma análise completa dos traços de perfil de personalidade dele, com base somente nos textos que ele copiou e colou ali. Big Five é um grande marco na teoria de traços de perfil de personalidade. Existem outros, né? Existe Quantum, MBTI, vários que os senhores certamente conhecem, mas com base apenas nos textos, ele consegue dar um relatório muito completo de traços de perfil de personalidade utilizando o Big Five. Bom, mas até aí nenhuma relação com a aprendizagem. A gente, via inteligência artificial, conseguiu relacionar os seus traços de perfil de personalidade com como, aqui é a continuação do relatório, com como cada pessoa aprende melhor, com estratégias de aprendizagem. Então, com base naquele perfil, né, dado pelo Big Five, a gente consegue entender se para certos indivíduos é melhor a participação em pequenos grupos ou em grandes grupos. Pessoas mais analíticas vão ter preferências diferentes de pessoas menos analíticas. E com isso, a gente fornece um relatório automático, né, que é esse aqui,
de como pessoas com esse perfil de personalidade, em média, aprendem melhor. E depois isso se materializa na plataforma com a ordenação dos diferentes objetos de aprendizagem, né? Texto, vídeo, podcast, infográfico, e aí vai, N objetos, né? Instant feedback, etc. A gente consegue ordená-lo automaticamente de acordo com os traços de perfil de personalidade. Para quê? Para a aprendizagem ser pessoal. Observe que os dois primeiros usos desse nosso estudo de caso é para tornar a aprendizagem mais pessoal, né? Porque já que a gente tem que aprender ao longo da vida, o lifelong learning, e agora é um lifelong learning diferente do que nós certamente fomos criados, que é cheio de on e off, né? Eu vou para a escola, faço, parei, saí da escola, desligo, o modo aprendizagem. Hoje, cada vez mais, a gente continua aprendendo para a vida inteira, não tem nenhuma novidade nisso, só que se é para ser na vida inteira, não pode ser mais padrão, não pode ser mais encaixotado, essa é uma crença que a gente tem. Então, a inteligência artificial nos ajuda a personalizar. A primeira personalização, o que eu preciso focar, né? Já que eu tenho que estudar para sempre, não quero ficar estudando coisa que eu já conheço, tem tanta coisa que eu não conheço, né? E a segunda personalização é adequar a aprendizagem aos estilos de aprendizagem de cada indivíduo. Isso a gente sempre fez no presencial, nos cursos mais caros, né? Que davam margem para a gente fazer isso. Nos cursos, numa plataforma online, é impossível. Quer dizer, era impossível, né? Mas a AI consegue nos dar essa escala, consegue nos dar esse resultado. A terceira parte desse estudo de caso, ainda olhando para ensino-aprendizagem, nós pegamos os melhores professores que a gente tinha e criamos um jeito deles ensinarem o Paul, né? Paul é o nosso robô de inteligência artificial, by Watson, né? By IBM Watson, que para a gente chama Paul, por motivos óbvios, que é Sam Paul. E a gente começou a ensinar conteúdo para esse robô. Conteúdo mesmo, conteúdo complexo, né? Altamente complexo via redes neurais. Não é só o que é, né? É o que é, relação entre coisas, causas, consequências, e assim por diante. Esse robô tenta ensinar o aluno, ainda via um chatbot, então termina num chatbot, mas o que está por trás tem muitas camadas de IA para conseguir ensinar coisas complexas para o Watson, né, para o Paul, e o aluno vai conversar com o Watson, né? Eu trouxe uns exemplos aqui. Então, o aluno entra e pergunta o que é EBITDA. Perceba que ele está falando numa linguagem bem natural. Ó. O que é só o que, o E com EH, o EBITDA está com minúscula. AI entende linguagem natural. Então, a gente treinou o Paul para alguns conteúdos, como contabilidade, análise financeira, criatividade, empreendedorismo, uma série de conteúdos mesmo, que o aluno pode conversar com o Paul e seguir uma conversa. O que é EBITDA? Mas só um professor muito bem treinado, com anos de sala de aula, sabe que EBITDA é um conceito complexo, que eu preciso saber várias coisas antes de saber o EBITDA. As redes neurais conseguem receber esse tipo de informação. Eu sei que para entender EBITDA, precisa entender de juros, precisa entender de depreciação, precisa entender de competência. E não necessariamente o aluno sabe. Eu não sei, ele entrou agora e perguntou para mim, né? Mas o professor sabe que precisa conhecer tudo isso. Na resposta, ele já vai montando as árvores. Então, depreciação e amortização, meus 10 anos de sala de aula me indicam que as pessoas não sabem o que é. Isso dificulta entender o que é o EBITDA. Perfeito. Eu posso ir continuando a conversa para trás, né? Quero saber de depreciação. O que você quer saber de depreciação? O povo vai perguntar. E a conversa vai fluindo, né? É muito fácil fazer um bot, é mais fácil fazer um bot para coisas mais simples, né? Para perguntas de secretaria, para perguntas binárias, né? Ou no máximo com 3, 4 opções. Fazer um bot, né? Ensinar inteligência artificial para algo tão complexo como conhecimento, nesse caso o buraco é um pouco mais embaixo, porque tem muita ambiguidade, né? Tem muita confusão de linguagem, então assim não é algo tão fácil. O conhecimento, os senhores sabem, não é linear. E esse conjuntinho de três iniciativas fez com que começamos super despretensiosos, mas fez com que virássemos um estudo de caso da IBM mundial, né, de aplicação em ensino-aprendizagem, aplicação de IA em ensino-aprendizagem. E percebam, em nenhum momento isso daqui substitui professor, muito pelo contrário, né? E a todo momento isso agrega, né, mais uma função para o professor, né, facilita a vida do professor.
o que a gente mais tinha nesse primeiro projeto era professores, nesse projeto de ensinar o Paul, né, conteúdo. No primeiro momento, todo mundo fugiu, óbvio. Eu não vou ensinar meu conteúdo, né, para esse robozinho me desempregar. Foi justamente o contrário. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o Paul, o aluno, interage com o Paul, no fundo, ele está ensinando o Paul como ele, aluno, aprende melhor. Lembra do ciclo virtuoso? Tem que ter usuário para gerar dados, que vai alimentando. Como é que a gente melhora o produto? O aluno faz pergunta, talvez o Paul não responda tão bem, mas ele está entendendo como o aluno pensa para fazer pergunta. Isso é transmitido para os professores, que regularmente, diariamente, vão retreinando o Paul. Então, hoje, a gente começou com super medo, né, disso desempregar professores. Hoje, a gente sabe que a gente tem mais de 10 professores cujo trabalho full job é retreinar o Paul. Ou seja, é mais um trabalho para o professor. E por que isso dá tão certo? Porque o nosso sonho era deixar os melhores professores 24 horas por dia, 7 dias por semana, ensinando o aluno. Mas é impossível, não dá, é muito caro. Essa é uma forma de materializar um pouco disso, né? E a gente sabe que evasão, né? Churn, evasão, chama como quiser, é um dos maiores problemas do ensino online, né? Isso ajudou demais a gente a diminuir churn, no seguinte sentido. O aluno evade muitas vezes porque ele se sente sozinho no EAD, ele não se sente suportado, tem que esperar a próxima interação síncrona, né? Para eu ter interação com o tutor. Não necessariamente, ele já pode resolver uma boa parte das dúvidas interagindo com o Paul, que vai ficando cada vez melhor. Né? Esse é o uso que eu costumo chamar de ensino-aprendizagem. A gente tem vários outros usos, que eu não vou dar foco agora, só por uma questão de tempo, né? De uso para gestão escolar, que é algo absolutamente importante, eu acho que o Tório e o Gustavo vão falar bastante, né? São modelos preditivos de churn e de funil de vendas que trazem um valor inestimável, né? Quando a gente começa a interagir e chegar em modelos preditivos, né? Porque, no fundo, tudo que está aqui, que eu chamo de camadas subterrâneas, é que não está no ensino-aprendizagem, mas ela está num nível abaixo, criando muito valor, talvez mais do que as funcionalidades de AI para ensino-aprendizagem. Aqui temos uma oportunidade infinita, né? Então, modelos de previsão de churn, que eu acho que o Tório vai falar, de funil de vendas, utilizamos. A gente usa bastante AI para sistema de recomendação de cursos, porque lembra, o Lite é como se fosse e eu já estou encerrando a minha fala aqui, tá? É como se fosse um Netflix, né? E aí o sistema de recomendação é fundamental, né? E não pode ser feito na mão. Então, a gente tem uma camada importante de AI para recomendar cursos de acordo com o perfil das pessoas e, uma vez concluído um curso, sugerir o próximo, e o próximo, o próximo, para evitar o que está aqui em cima, que é o churn, né? A gente vê, essa aqui é a única que a gente não faz ainda, tá? Esse quadradinho aqui. Estamos trabalhando no projeto de liberar tempo do docente. Liberar o docente, né, de atividades altamente repetitivas, que é o que nos ocupa, né? Tem uma pesquisa de Yale que mais de 60% do tempo de um docente médio é ocupado com atividades altamente repetitivas e de baixíssimo nível de interação social, facilmente substituído por AI, para liberar esse professor para fazer coisas mais empáticas, mais humanas, de maior criatividade, de maior cérebro. Isso tudo eu chamo de camadas subterrâneas. Mas o que eu queria é que a gente ir finalizando e fechando com isso. AI não é mágica, né? AI é um trabalho muito árduo, absolutamente árduo e muito paciente, né? De ter um produto que consiga gerar dados, então, que consiga estar integrado o suficiente para gerar dado, usuário gerando dados sendo trabalhado por machine learning para melhorar o produto, mais usuário você vai ter, mais eficiente você vai ter, mais dados você vai gerar, e essa iteração ela é capaz de fazer algo muito importante. Não existe na inteligência artificial moonshot, né? Um tiro na lua. O que existe é uma infinidade de pequenas camadas de inteligência artificial, que eu acho que é o que eu tentei ilustrar aqui, né? Algumas camadas no ensino-aprendizagem, outras camadas subterrâneas, mas subterrâneo não é pejorativo, muito pelo contrário, um dos grandes valores está aqui, né? De uso daquele ciclo virtuoso da inteligência artificial para ganhar eficiência em várias pontas possíveis, no ensino-aprendizagem, no churn, no funil de vendas, na recomendação de curso, e aí vai, né? Permeando toda a instituição. É nesse conjunto que a gente consegue ver, tanto dentro da área de educação, como fora, nas outras áreas de negócio, nos outros segmentos da economia, que AI efetivamente cria valor, né? Então, eu vou
eu vou encerrando a minha fala por aqui, para a gente cumprir com o tempo. Quem tiver mais interesse aí em conhecer detalhes, eu fico mais à disposição ainda, né? E eu fecho com o que o Gustavo já mencionou. Terminei o livro agora, resultado de um pós-doutorado em Colômbia, que tem como objetivo explicar AI, né, para quem não é de AI, né? Tanto faz ser na área de educação ou não, mas pessoas que não são da área.